Então vamos lá, tá gravando? Não, ao vivo no YouTube não. Depois eu vou colocar as aulas gravadas lá no YouTube. Aí eu vou colocar para vocês lá, tá bom? Mas ao vivo é só aqui com vocês pelo Meet mesmo, tá? Depois eu vou colocar lá no YouTube para vocês. Então vamos lá, pessoal. Então tá dentro do grupo das classes de palavras, né? Os assuntos que nós vamos tratar hoje tá dentro do grupo das classes de palavras. E esse assunto, na verdade, não são todas as classes de palavras. A gente já viu algumas, ó. Eu trouxe aqui para vocês quais são as classes de palavras que nós temos na língua portuguesa, né? Ó, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. E aqui são as classes de análise sintática, né? Que nós vamos fazer num segundo momento, o que for importante para nós. Tá. Dessas classes de palavras, dessa parte de morfologia aqui, eu falei para vocês que tem 5 classes de palavras que são muito importantes para nós nos concursos públicos. São eles os pronomes, que a gente já estudou, os verbos, que a gente já estudou também, e aí vem advérbio, preposição e conjunções. Esse aqui é o nosso assunto de hoje. Tá? Vamos falar dos advérbios, das preposições e das conjunções. Pronomes e verbos a gente terminou na semana passada, né? Colocação pronominal, nós vimos isso na semana passada. Beleza. Vamos começar a falar dos advérbios. Lembra que toda vez que a gente vai estudar uma classe de palavra, a gente tem que entender por que ela é classificada dessa forma. Por que eu chamo verbo de verbo? Por que eu pego uma palavra e falo que aquela palavra é um pronome pessoal? Porque ela tem uma função na frase. A hora que eu escrevo a frase, a hora que eu escrevo a oração e eu coloco um verbo ali, o verbo ele está ali porque ele faz um papel, ele desempenha um papel. O papel de quê? De demonstrar um acontecimento. O verbo ele traz um acontecimento no espaço ou no tempo. Desculpa, no tempo, né? Presente, passado, futuro. É um acontecimento. Quando eu pego uma palavra e falo que aquela palavra é um substantivo, significa que aquela palavra que está naquela frase, naquela oração, ela é substantivo porque ela está dando nome para alguma coisa. Ela está dando nome para uma pessoa, para um ser, para uma ideia, para um sentimento, para um objeto, enfim. Está dando nome. Por isso que ela é um substantivo. Quando eu coloco um pronome, o pronome ele está substituindo ou acompanhando o nome. Tá. E o advérbio? E o advérbio? Qual que é a função que o advérbio tem quando eu coloco uma palavra numa frase e falo, ó, essa palavra aqui é um advérbio. Por que ela é um advérbio? Ela é um advérbio porque ela está trazendo a circunstância em que aquilo, o acontecimento que o verbo trouxe está acontecendo. Ó, vamos lá. Imagina que numa frase, eu disse que eu trago o verbo ele diz para mim algo que está acontecendo, ou que já aconteceu, ou que vai acontecer. O verbo traz um acontecimento. O advérbio vem e fala em quais circunstância que esse acontecimento está rolando, ou rolou. Então ele traz as circunstâncias, ele traz uma informação a mais sobre aquele acontecimento que o verbo trouxe para a gente. Por isso que é advérbio, é junto ao verbo, né? Só que ele não está junto só ao verbo. O advérbio está ligado a outras 2 classes de palavras também. Mas daqui a pouco a gente vê isso. Então, qual que é a função do advérbio? Marcar circunstâncias, né? Circunstâncias que o verbo está acontecendo. Lembra, uma frase eu tenho alguém vivendo alguma coisa. Em quais circunstâncias? O que eu quero dizer com circunstância? Circunstância de tempo. Né? Quando? Ah, esse acontecimento aqui, beleza. Quando? Circunstância de tempo. Ah, o verbo trouxe um acontecimento. Lugar. Onde? Onde que está acontecendo isso daí que o verbo está trazendo para mim? Modo. De que maneira, né? Tá bom, tá falando para mim que isso aí está acontecendo, mas de que maneira que está acontecendo? Em que circunstância de maneira, de modo que está acontecendo?
Intensidade. Intensidade, né? De que maneira, de forma intensa ou menos intensa, né? Intensificando para mais ou intensificando para menos, esse acontecimento, o advérbio vem e traz essa intensificação, seja para mais ou seja para menos. E assim vai, né? De negação. O advérbio ele pode trazer também a negação daquele acontecimento. Se um verbo fala, hoje choveu, e aí, na frase, né? Hoje choveu. E aí outro vem e fala, hoje não choveu. Esse não, ele está fazendo o contrário, ele está dando uma negação para o verbo. Ele está trazendo uma circunstância de negar o acontecimento. Nunca aconteceu isso. Né? Nunca estudei matemática tão bem. Então, nega o acontecimento do verbo. Causa não, Regina. Causa não é advérbio. Porque causa não é a circunstância, causa é o motivo. E motivo está ligado a outras classes de palavra, né? Como, no caso, causa geralmente está ligada às conjunções. A conjunção é que traz uma ideia de causa. Dúvida, boa. O advérbio ele pode trazer também uma ideia de dúvida. Uma circunstância de dúvida. O verbo ele fala de um acontecimento, aí vem o advérbio e coloca em dúvida aquele acontecimento, né? Então, talvez, né? Enfim, tem várias circunstâncias. Mas eu quero que vocês entendam isso, que o advérbio ele é essa classe de palavra que traz uma determinada circunstância sobre aquele acontecimento, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? Olha lá, ó, advérbio de tempo. Ó. Maria viajou. Tá, viajar é o acontecimento, é o verbo. E Maria é o sujeito que está vivendo esse acontecimento de viajar. Só que aí vem o ontem e está trazendo uma circunstância de tempo sobre quando que essa viagem aconteceu. Ó, ela aconteceu ontem. Trouxe, então, uma ideia de tempo para essa circunstância, ou para esse acontecimento do verbo. Ó, de lugar. Eles cantaram, beleza. O acontecimento é cantarem, alguém estava cantando. Beleza, só que aí eu trouxe o advérbio ali. O ali, ele está falando em que local aconteceu essa cantoria. Né? O acontecimento do verbo aconteceu ali. Tá? Modo. O povo caminha, né? Caminhar é o acontecimento, é isso que está acontecendo. Alguém está caminhando. Só que depressa é a maneira como esse acontecimento está rolando. Dúvida. Olha lá, ó. Talvez estejamos certos. Estejamos certos. Estar certo é o acontecimento. É um verbo de estado, né? É um acontecimento. Ó, estou certo. Aí eu venho e coloco o talvez. O talvez ele fala, peraí, não sei muito bem se você está certo ou não. Então ele está trazendo para aquele acontecimento de estar certo uma ideia de dúvida. Intensidade. Intensidade, ó, ele está muito cansado. Estar muito cansado. Cansado é uma qualidade dessa pessoa, né? O muito vem intensificando esse cansado, né? Esse sentimento de cansado. Cansado aqui não é verbo, tá? O verbo está aqui, que é o verbo de estado, né? O verbo estar. Cansado aqui, ele está fazendo o papel de adjetivo, né? É uma qualidade da pessoa, é um adjetivo. Ele é um adjetivo. O advérbio muito está intensificando esse adjetivo. Está falando, peraí, é cansado, mas não é cansado, é muito cansado, né? Cansado não seria modo? Não, cansado seria a qualidade da pessoa, né? É uma qualidade. Pessoa cansada, ele está cansado. Pessoa cansada. Então é um adjetivo. É um adjetivo. Tá? Não é modo.
Depois vocês vão ver em análise sintática que isso daqui é um predicativo do sujeito, né? Que é um predicativo do sujeito. Ó, o sujeito nesse cara aqui é ele. Então, qual que é uma qualidade dele, um predicado dele, um predicativo dele, uma qualidade é ele ser cansado ou ele estar cansado, né? Tá? Negação, olha lá, o não. Qual que é o acontecimento aqui? Ó? Não permitiram nossa entrada. Não permitiram. Permitir. O acontecimento é permitir. Alguém permite alguma coisa. Aí vem o não e fala, opa, nego o acontecimento. Por isso que ele é de negação. O oposto pode acontecer com a afirmação, né? O sim. Eu sei gramática. E o sim está vindo para reafirmar esse acontecimento de saber gramática. Tá? Então, são alguns exemplos. Esses aqui, obviamente, ó, de tempo, lugar, modo, dúvida, intensidade, negação e afirmação, eles são os mais comuns de aparecer para vocês. Entendemos até aqui, né? E aí, o que vocês têm que agora gravar? Que o advérbio, ele é uma palavra invariável. Ele é uma palavra invariável. O que significa ser uma palavra invariável? Significa que ele não tem mudanças, exatamente, Natália. Ele não muda, ele não tem gênero masculino e feminino, ele não tem singular e plural. Tá? Ele vai ser sempre o mesmo, não importa a frase. Ó, por exemplo, pega esse muito aqui. Ele é um dos que a gente mais confunde, muito. Ó, ele está muito cansado. A frase está no masculino, porque ele e cansado. Agora troca para o feminino. Ela está muito cansada. Mudou muito? Não, não mudou nada. O muito continuou sendo a mesma coisa, seja a frase no masculino, seja a frase no feminino. O muito não mudou, ele é invariável. A frase está no singular. Vamos colocar no plural. Eles estão muito cansados. Então, quer dizer, tá vendo? Ó, coloquei a frase no plural e o muito continuou sendo muito. Ele não mudou. Ele não mudou. Então, se ele não mudou, ele está fazendo o papel de advérbio. Aí você fala assim, mas eu já vi muitos. Quando aparecer muitos numa frase para você, muitos no plural, ele não é advérbio. Ele está fazendo o papel de pronome indefinido. Nesse caso aqui, ele é um pronome indefinido. Muitos gostam de português. Quem são esses muitos? São várias pessoas, eu não sei quem, por isso que eu estou indefinindo. É um pronome indefinido. São muitos. Ou muitas. Muitas pessoas. Aí, ó, tá no feminino e no plural. Muitas pessoas, muitas mulheres. Tá vendo? Nesse caso aqui, não é advérbio. Nesse caso aqui, tá fazendo papel de pronome. Por quê? Porque o pronome, ele tem gênero, ele tem singular, ele tem plural. Já o advérbio, não. O advérbio, ele não tem singular e plural, ele não tem masculino e feminino. Então, se aparecer para você na prova, é só mudar a frase. Se a frase está no singular, coloca a frase no plural e vê o que acontece com o advérbio. Se não mudar, é advérbio mesmo. Se mudar, aí não. Aí já não é advérbio. Tá bom? Aí você já fica sabendo o que é. Tá? Então, é isso. Advérbio é uma palavra invariável. Ele não vai mudar. Não importa o gênero, não importa se é singular ou plural. Tá bom? Eu disse a vocês que o advérbio ele pode provocar uma circunstância de acordo com o verbo, porque o verbo ele traz um acontecimento. Mas não só. O advérbio ele pode também trazer uma circunstância para o adjetivo, igual eu trouxe lá para vocês o cansado, né, que é um adjetivo, ou outro advérbio. Então, o advérbio ele pode vir e modificar e trazer uma circunstância para um verbo, para um adjetivo ou para um advérbio. Olha aqui, por exemplo, nessa frase, ó. Os comerciantes acordaram, então aqui é o verbo, tarde.
Esse tarde, ele está dando uma circunstância de tempo para quem? Para o momento que a pessoa acorda, não é? Para o acordar, para a situação de acordar. Então, esse advérbio aqui, de tempo, ele é um advérbio que está modificando o verbo acordar. Tá? Então, ele está trazendo uma circunstância de tempo para o verbo acordar. Agora, a hora que eu olho essa frase de baixo, ó, as crianças estavam muito alegres. Esse muito, ele está modificando quem? Ele está modificando o alegres, né? Ele está dando uma intensidade para o alegres. Não é pouca alegria, é muita alegria. Então, alegria é adjetivo. Então, o muito aqui, ele é um advérbio que está modificando, ele é um advérbio que está modificando e dando uma circunstância de intensidade para um adjetivo, que é o alegres. Agora, pegando a mesma frase lá do início e modificando um pouco, olha lá, ó, os comerciantes acordaram muito tarde. Esse muito aqui está intensificando o tarde, né? Então eu tenho um advérbio de intensidade e tenho advérbio de tempo. Eu tenho um advérbio modificando outro advérbio, né? Um advérbio modificando outro advérbio. Sim, pode sim. Pode sim. O bastante, ele também pode fazer papel de pronome também, dependendo da posição que ele está em relação à palavra que ele está modificando. Mas sim, eles são sinônimos, né? E eles, o advérbio, ó, felizmente, ó, quando eu terminar com mente, geralmente é advérbio, tá? E ele modifica a frase inteira, ó. Felizmente, todos passaram na prova. Então, quer dizer, passar na prova, todos passaram na prova, a pessoa está dando uma ideia de felicidade, ó. Felizmente. De modo, né? É um modo. De modo feliz, todos passaram na prova. As aulas vão continuar na quinta-feira. Ô, Tiago, é o seguinte, eu tinha explicado que eu ia dar na quarta quando eu pudesse dar na quarta, porque na quarta eu dou aula no cursinho presencial. Eu dou aula lá no cursinho presencial. Então, quando eu não for dar aula no cursinho presencial e o pessoal preferir, eu dou aula na quarta. Mas se vocês preferirem, eu mantenho só as aulas nas quintas-feiras mesmo, viu? Mantenho só dia de quinta-feira e acabou. Eu acho que até na quinta-feira mais pessoas participam. Mais pessoas participam. Então, por mim, porque nem todas as quartas-feiras eu posso dar aula aqui para vocês. Porque tem quarta-feira que eu dou aula no presencial. Então, aí não tem como eu dar aula para vocês. Então, eu vou manter a quinta-feira para vocês. Tá bom? Eu vou manter a quinta-feira para vocês. Então, fechou. Então, combinado isso. Entendemos então advérbios, né? Advérbio é uma palavra invariável, não sofre variação, ela não varia, não sofre variação, e ele é uma palavra que traz uma circunstância em relação ao verbo, que traz o acontecimento, ou em relação ao adjetivo, ou em relação a outro advérbio, ou até uma frase inteira. E quais circunstâncias? As mais comuns: circunstância de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de dúvida, de negação e de afirmação. São as mais comuns. Aí você fala como que esse negócio cai em prova. Tá aí uma questão para vocês. Tentem fazer, um minutinho para vocês tentarem fazer.
pessoal tá indo de E. Vamos ver. Ó, ele pega e destaca para nós. Isso aqui é uma questão típica da VUNESP, né? Ó, a expressão de vez em quando, no segundo quadrinho, então trouxe lá um quadrinho para nós, equivale a. Equivale a o quê? Então vamos lá. Esse equivale a quer dizer, encontre, que é, traduzindo o enunciado, encontre qual alternativa abaixo eu tenho um outro advérbio, que aqui é uma locução adverbial, né? É uma locução adverbial. Por que é uma locução? Porque tem mais de uma palavra. Quando tem mais de uma palavra, a gente chama de locução. Uma locução adverbial. Encontre uma outra palavra nas alternativas abaixo que seja sinônimo dessa locução, ou seja, que tenha o mesmo significado, que traga a mesma semântica. Por isso que eu falei que quando cai, cai sobre semântica, sobre significado. Aqui você já sabe que é um advérbio de tempo, né? Ó, de vez em quando não dá uma ideia de tempo, é uma ideia de tempo. Só que não é qualquer tempo. Ele é um tempo que não é contínuo. Ó, pode ser o tempo pode ser contínuo, né? Sempre. Quando eu falo assim, sempre tomo banho à noite. É algo que acontece rotineiramente, ó. Então é um tempo contínuo. Esse de vez em quando, o de vez em quando, ele não dá uma ideia de tempo contínuo, né? Ele dá uma ideia de tempo que acontece às vezes, né? Acontece hoje, amanhã talvez não. É de vez em quando. De vez em quando a gente tinha aulas às quartas-feiras. Agora não, nós teremos nossas aulas só às quintas. Então, de vez em quando tinha aula de quarta. Quer dizer, não era sempre. Tá vendo? Essa é a ideia de tempo. É isso que eu tenho que procurar nas alternativas. Então, na A, ele fala assim, precocemente. Também é um advérbio de tempo. Mas é uma ideia de tempo que traz o quê? A ideia de precoce, de algo que aconteceu antes do previsto. Uma coisa precoce é algo que acontece antes do desejado, não é? Então, ó, não é a mesma ideia do de vez em quando. Precocemente é uma coisa, de vez em quando é outra. Então, não pode ser a A. Ininterruptamente. Ininterrupta vem de interromper, ou de não interromper. É algo que está acontecendo sem parar, ininterruptamente. Eu estudo 4 horas por dia, ininterruptamente. Ou seja, eu fico 4 horas sentado ali estudando sem parar. É contínuo. Não interrompo. Não é a mesma coisa que de vez em quando, né? Não é a mesma coisa. Impreterivelmente. Preterir é atrasar, é deixar para depois, é procrastinar, né? Preterir é atrasar. Impreterir é não atrasar. Então, se eu falo para vocês, a minha aula começa às 8 horas da noite, pontualmente. Às 8 horas da noite, impreterivelmente. Ou seja, eu não vou modificar o horário. É impreterível. Então, é algo que não muda o horário. É algo que não atrasa, tá certo? Não é a mesma coisa que de vez em quando. Repentinamente. O que é repentinamente? Acontece de repente. Você está aqui, você não está esperando. E aí, do nada, acontece alguma coisa. É repentino. Tipo, você está aqui parado e de repente começa a chover. Repentinamente começou a chover. Então é algo inesperado. Não é a mesma coisa que de vez em quando, né? Não é a mesma coisa que de vez em quando. Ocasionalmente, aquilo que depende da ocasião. Depende da ocasião. Então, ocasionalmente, nossas aulas aconteceram às quartas-feiras. Quer dizer, não foi sempre, foi ocasionalmente, foi de vez em quando. Então, a alternativa correta é a alternativa E. São sinônimos. Eu poderia escrever a frase com ou com aquela locução verbal de vez em quando, locução adverbial de vez em quando, ou com o advérbio ocasionalmente. Essa que é a ideia da questão. Olha mais uma aí para vocês fazerem. Vai lá. Mais um minutinho para vocês fazerem.
Natália respondeu B. Tá todo mundo indo de B? Vamos entender o porquê, ó. O que ele pede? Ele destaca para nós aqui o advérbio atualmente. Atualmente não é um advérbio de tempo, é um advérbio de tempo que dá essa ideia de agora, né? Na atualidade, atualmente, nesse momento. Então ele fala lá, se observarmos a vida dos idosos atualmente, ou seja, a vida dos idosos hoje, nesse momento, dá uma ideia de tempo e dá uma ideia de agora, de já, no momento em que a gente fala. E aí ele quer, ó, o termo destacado indica uma circunstância de tempo, assim como, ou seja, o que ele quer aqui? Encontre qual das alternativas abaixo eu também tenho um advérbio de tempo destacado. Então, provavelmente, 4 alternativas não são advérbios de tempo e uma alternativa é advérbio de tempo. Então, a hora que ele fala aqui facilmente, facilmente é modo, né? É a maneira como algo está sendo feito. Podemos facilmente perceber. Perceber de forma fácil. Então, tá vendo que o facilmente, ele é um advérbio de modo. A maneira como eu percebo algo. Fácil, difícil, é a maneira, né? O modo. Agora, a velhice agora pode ser sinônimo de vida ativa. Agora, nesse momento, atualmente. Não dá uma ideia de tempo? Agora dá uma ideia... Opa, ficou feio. Agora dá uma ideia de tempo. Opa, achamos, temos um advérbio de tempo aqui. Vamos ver as outras alternativas. Se a velhice for acompanhada necessariamente de boa saúde. Necessariamente é como se fosse obrigatório, né? É o modo também, né? Obrigatório, necessariamente. É o modo como a velhice tem que ser acompanhada. Ela tem que ser obrigatoriamente acompanhada de boa saúde. Necessariamente, é uma necessidade, é um modo, tá? Então aqui nós temos também um advérbio de modo. Esses benefícios só poderão ser conquistados se é velhice. Só, apenas. O que é isso aqui? É um advérbio também de modo, né? A maneira como eles poderão ser conquistados, né? Tipo, só dessa forma, só desse modo, só dessa maneira. Então aqui também é modo. E o último, essa etapa importante da vida possui uma receita mais simples. Mais, menos, dá uma ideia de quantidade, não dá uma ideia de quantidade, dá uma ideia, então, de intensidade. Se eu tô colocando para cima, para baixo, né? Então, simples é adjetivo, né? Simples é adjetivo. Então, o mais, ele é um advérbio que está ampliando o adjetivo simples, né? Mais simples, menos simples, podia intensificar para baixo também. Então, a única que sobra, que é a circunstância de tempo, é o agora. Então, a alternativa é a alternativa B de bom, xibom, xibom, bom. Certo? Você ficou na dúvida, né? A B da C. Só que é só pensar que necessariamente não é uma ideia de tempo, né? Não está dando uma ideia de tempo, não está dando uma ideia de hoje, ontem, agora, né? Ele está dando uma ideia de modo, né? De obrigação. É uma obrigação você fazer isso. Tem a ver com tempo? Não tem a ver com tempo, né? Obrigação tem a ver com modo. Né? Como o verbo ele traz uma circunstância, e aí eu falo necessariamente, essa circunstância tem que acontecer necessariamente. É o modo que essa circunstância tem que acontecer. Tá? Entendemos, então, é assim que cai advérbios, e assim que cai preposição, e assim que cai conjunções também. Eles destacam um advérbio e pede para a gente buscar qual alternativa é sinônimo. Mesma coisa aqui, ó. Eles destacam uma locução adverbial que dá uma ideia de tempo, tempo alternado, né? O tempo que não é contínuo, e busque qual alternativa é sinônimo disso.
Então, quer dizer, as questões, elas versam sobre o significado dos advérbios e os significados das preposições também. A ideia é exatamente a mesma. Agora, o que muda? A classe de palavra, porque o advérbio, ele traz uma circunstância em que o verbo está acontecendo. E a preposição? A preposição, ela é uma palavra de ligação. Ela é uma palavra de ligação. Ou seja, ela liga outras duas palavras e estabelece entre essas outras duas palavras sentido, significado. Na hora que eu falo para vocês assim, ó, eu pego essa palavra aqui, casa, e pego a palavra Maria, e aí eu venho aqui, entre a palavra casa e a palavra Maria, eu coloco o de. Aí, a hora que eu falo casa de Maria, eu estou dando uma ideia de posse. A casa, ela pertence a Maria. O de, então, ele traz um significado para mim de posse. Mas, se eu pegar a palavra casa e colocar a palavra madeira, e eu colocar o mesmo de, é o mesmo de. Casa de madeira, agora não está dando mais uma ideia de posse. Está dando uma ideia do que ela é feita. Está dando uma ideia de matéria, né? De matéria. Do que a casa é feita. Ela é feita de madeira. Então, tá vendo que o de é o mesmo de, ó. É de aqui e é de aqui. Só que nessa frase de cima, esse de deu uma ideia de posse. E nesta frase aqui de baixo, esse de, ele deu uma ideia de matéria. E assim vai, eu posso colocar outros exemplos com o de que muda, que dá uma ideia de composição, que dá uma ideia de várias outras ideias. Então, o que cai na prova? Exatamente qual que é a ideia, o significado, essa parte aqui, ó. E aí ele quer que você busque qual alternativa abaixo tem o mesmo significado, tem a mesma ideia, transmite o mesmo conteúdo semântico. Então vamos lá, vamos estudar as preposições. Está aqui uma definição de preposição para vocês. Ó. Preposição é a palavra que liga outras duas palavras e estabelece entre elas significado, sentido. Ó, a casa de Maria, ou da Maria, né? Que aí é a preposição mais artigo, está à venda. Então, a casa dela, a casa que ela tem, a posse. Voltei para casa cedo. Voltei para casa cedo. Esse para, ele está ligando o voltei com a palavra casa. Está estabelecendo uma relação de quê? De destino, né? Destino. Para onde você está indo? Para casa. Para onde você voltou? Voltei para casa. O meu destino foi para casa. Então, destino. Para onde eu estou indo. Saí com meus pais. Esse com, ele está ligando o verbo sair com a palavra meus pais, com os pais, e está dando uma ideia de que, ó, sair com fulano, sair com Beltrano, sair com meus amigos, sair junto. Então está dando uma ideia de companhia. Certo? De companhia, de juntos, né? O papel de parede, ou papel da parede, rasgou. É o papel de parede, não é qualquer papel, não é o papel de impressora, não é o papel de teatro, o papel de um ator, é um papel de parede, é um papel que serve para colocar na parede, é a finalidade do papel, a ideia de finalidade, ou tipo de papel, né? Tipo, vamos pensar como tipo, um tipo de papel, que é um papel de parede. Então, tá vendo que o que a gente vai buscar quando estuda a preposição são esses vários significados, ó. A autoria, quem é o autor? Ó, a música de Roberto Carlos. Então, é o autor da música.
Ou eu poderia também pensar em posse, né? Ele é o possuidor dessa música, dos direitos dessa música. Meio, fomos de ônibus, é o meio de transporte, é a maneira como nós fomos. Movimento, você fala aqui é o meio, fomos de ônibus, dá uma ideia de movimento? Pode ser também, pode ser também. Fomos de. Pode ser modo também, né? Pode ser modo, né? O modo como fomos, né? Modo como fomos. Lugar, ó, estou em casa. É o local onde eu estou. Então tá dando uma ideia de lugar. Matéria do que é feito, né? Ó, casa de madeira, casa de tijolo. Ideia de tempo, né? Sair após, ó, depois o almoço. Então tá dando uma ideia de tempo. E assim vai, ó. Ideia de modo, ideia de causa, ideia de assunto, né? Discutir sobre política. O assunto da discussão foi política. Finalidade, né? Para quê? Vim para ficar. O motivo de vir foi para ficar. Companhia. Opa, eu escrevi errado companhia aqui, olha, que burro. Tem um N aqui, tá? Sair com você. Com você. Tá certo? E assim vai, ó, você tem várias relações. Preposição não tem uma lista fechada de relações de significado que existem entre as preposições. Você vai ter que ler, é interpretação de texto. É ler e encontrar qual que é o significado que tem naquela frase. Ah, é moda, instrumento, é posse, é matéria, é conteúdo, é companhia, é o quê? Você vai ter que ler a frase e interpretar aquilo, tá? E aí buscar nas alternativas qual das alternativas tem o mesmo significado. Quer ver? Ó, tentem fazer essa questão aqui de concurso também. C, o pessoal está indo de C. Vamos lá, vamos tentar entender, ó. Aqui ele destaca, tá vendo que ele destaca a preposição e fala assim, ó, na frase, e passava os dedos nos cachos de Omar. Cachos de Omar. Os cachos são do Omar, pertencem a ele. Tá dando uma ideia de posse, é algo que é do Omar, que está no corpo do Omar. Vamos ver, então, qual alternativa eu tenho essa mesma ideia, não é isso que ele quer? Ó? O mesmo emprego, a mesma ideia. Qual das alternativas eu tenho essa mesma ideia de posse, de algo sendo possuído por outra coisa? Aí ele fala, viajou de São Paulo a Santa Catarina. Esse D está dando uma ideia de posse? A viagem pertence a São Paulo? Não, né? São Paulo é a origem, então está dando uma ideia de origem. Qual que é a origem da viagem? E não uma ideia de posse. Então, não é a A. A B, antecipou seu retorno vindo de avião. É o meio, né? É o meio de transporte que a pessoa veio. E não a posse. A pessoa não possui o avião. É vindo de avião. É o modo como ela veio. É o meio de transporte como ela veio. As ruas de Curitiba. De quem são as ruas? As ruas são da cidade de Curitiba, estão na cidade de Curitiba, pertencem a Curitiba, ou seja, aqui tem uma ideia de posse. Opa, então é a alternativa C. Agora vamos ver as outras. O que está errado? Falou de improviso. É a maneira como falou, é o modo como a pessoa falou. Ela falou desta forma, deste modo de improviso.
Então não pode ser a D. De loucos parece que o mundo está bem povoado. O mundo está bem povoado de loucos. É o que tem no mundo. É o que é contido no mundo. Né? É de conteúdo. Qual que é o conteúdo do mundo? Loucos. A ideia é de conteúdo e não de posse, né? O mundo tem loucos, possui loucos, né? Ele tem um conteúdo de loucos. Então, alternativa C. Vamos ver se tem mais uma. Olha, ó, mais uma para vocês. É interpretação. A interpretação é significado, é semântica, mas é interpretação. A maioria está indo de B, né? Vamos ver o porquê. Ele quer circunstância de lugar. O em, tá vendo que todas elas trazem a preposição em. Só que só uma alternativa fala de lugar. Então vamos ver, ó. As grandes cidades brasileiras estão congestionadas e em processo de deteriorização. Processo de deteriorização é um lugar? Não é um lugar, né? É um acontecimento, é algo que está acontecendo, e não um lugar. Então, não, esse em não está dando uma ideia de lugar, está dando uma ideia de um acontecimento, de uma coisa que está sendo deteriorada, né? Então, não é a A. A B, seria natural que, como em outras grandes cidades não é lugar? É um lugar. Opa, então tá dando uma ideia de lugar. É a B, mas vamos ver as outras. Dificultando o escasso investimento em transporte coletivo. Transporte coletivo é um lugar ou é um meio? É um meio, né? Transporte coletivo é meio, não é um lugar. Então, o investimento em transporte é investir em um modo de transporte, em um meio de transporte, e não em um lugar, né? É importante também considerar o estudo em profundidade. Profundidade é um lugar? Não, aqui profundidade ele está querendo dizer que é o estudo profundo, é o estudo desse modo. Então está dando uma ideia de modo, né? O modo como eu estudo em profundidade. É a profundidade dos estudos, é o modo e não o lugar, né? Mas também da necessidade de maior número de viagens em função da distância. Viagens em função da distância. Em função da distância é um lugar? Não é, né? É uma medida de espaço e não um lugar, né? É uma medida de espaço e não um lugar físico. Ele quer uma circunstância de lugar. A única alternativa que traz uma circunstância de lugar é grandes cidades. Grandes cidades eu sei que é lugar. Então, esse em está dando essa ideia, é a alternativa B de bom, xibom, xibom, bom, bom. Tá certo? Tem mais uma. Tentem aí fazer. Todo mundo indo de B. Vamos por porquê? Ele fala assim, agressão contra moças, né? No sentido, ou agressão a moças, ou agressão contra moças. É quem está recebendo a agressão, né? Então, qual que é um sinônimo aqui? O sinônimo é o contra, né? Que vem uma ideia de oposição, né? De contrário.
né? De contrário, de oposição, certo? Então, alternativa B. É isso aí, vocês já estão pegando a ideia. É semântica, a interpretação de texto. E vamos para conjunções. A mesma coisa, gente. Conjunção também vai cair dessa forma. Ele vai destacar uma conjunção e vai querer que você encontre qual alternativa substitui com o mesmo significado, produz o mesmo efeito. O que é conjunções? Conjunção também são palavras de ligação. Também, assim como as preposições que fazem ligação, conjunção também faz ligação. Só que a conjunção, ela não liga duas palavras. A conjunção, ela liga duas orações inteiras e estabelece entre essas duas orações uma relação de sentido. Então, eu venho, trago uma primeira oração e afirmo alguma coisa na primeira informação. E aí eu venho e trago uma outra oração e afirmo outra coisa. E aí eu coloco uma conjunção que liga essas duas orações e estabelece uma relação de sentido. Pode ser oposição, pode ser causa, pode ser consequência, pode ser tempo, proporcionalidade, condição, etc. Então imagina que eu pego duas frases, ó, frase 1, e faço assim, ó, estudei muito. Estudei muito. Essa é a primeira frase. Segunda frase. Não tive um bom resultado. Olha só, eu peguei duas frases. E aí, a primeira eu disse que eu estudei muito. A segunda eu falei que eu não tive um bom resultado. Percebe que essas duas frases elas vão em sentido oposto? Porque se eu estudei muito, eu espero que eu tenha um bom resultado, mas eu não tive. Aí então eu vou e ligo essas duas orações com uma conjunção, que é a conjunção mas. Estudei muito, mas não tive um bom resultado. Estudei muito, porém não tive um bom resultado. Estudei muito, entretanto, não tive um bom resultado. Então, essas palavras aqui, elas são as conjunções. Que ela está fazendo o quê? Ligando a oração 1 com a oração 2 e estabelecendo uma relação de oposição. Porque vai em sentido oposto. Se eu estudei, eu pressuponho que eu fui bem, mas não. Mas eu fui mal. Né? Vai nos sentidos opostos. Agora vamos pensar uma outra frase, ó. Passei no concurso. Opa. Opa. Eu tô ruim, hein? Passei no concurso. Estudei bastante. Estudei bastante. Tá, tenho essas duas frases. Passei no concurso. Estudei bastante. Aí eu venho e coloco aqui. Pois estudei bastante. Porque estudei bastante. Já que estudei bastante. Então, tá vendo que essas conjunções aqui, elas estão ligando a oração 1 com a oração 2 e estão dando uma ideia de causa. Passei no concurso. Qual é a causa? A causa é estudar bastante. Então, ele está dando uma ideia de causa. Então, tá vendo? Ele liga essas duas orações e estabelece uma relação de sentido. É isso que as conjunções fazem, tá certo? E aí, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, ó. Imagina, o atleta treinou muito. O que você espera de um atleta que treine muito? Que ele vença. Ah, mas não venceu a prova. Então, essa conjunção, ela dá uma ideia de oposição. A B, João não foi à festa porque estava doente. Esse porquê está dando uma ideia de causa. Qual o motivo dele não ter ido à festa? Eu afirmei uma coisa na primeira oração e afirmei uma segunda coisa. E liguei elas dando uma ideia de causa. A causa do que eu afirmei na primeira oração está na segunda.
tá? E é isso, a hora que você consegue identificar quais são os significados das orações, substantivo. Sim, seria isso mesmo, Maurício. Seria, mas aí é uma classificação de sintaxe, né? Mas é isso mesmo. Aqui outros exemplos, mas ó, para você ter uma noção de como que ficaria ruim o sentido lógico. A hora que eu falo assim, o aluno estudou muito, mas ele passou na prova. Tá vendo como não faz sentido? O aluno estudou muito, o aluno passou na prova. O aluno estudou muito, o aluno passou na prova. Esse mas, ele não está encaixado legal aqui. Ele está errado, porque ele dá uma ideia de oposição. E na hora que eu pego as duas frases elas não trazem um sentido de oposição, né? Ele traz outro sentido, né? Ele passou na prova seria uma consequência dele ter estudado muito. Se ele estudou muito, ele passou na prova é uma consequência. Então não poderia ser o mas. Seria o logo, por exemplo, poderia ser o logo. Logo, ele passou na prova. O aluno estudou muito, logo ele passou na prova. Desta forma, é uma conclusão, né? Qual que é a conclusão lógica de uma pessoa que estuda muito? Que ela passe na prova. Então, logo, desta forma, deste modo, portanto, passou na prova. Dá uma ideia de conclusão e não uma ideia de oposição. Aí aqui eu trouxe para vocês os sentidos que eu posso ter com as conjunções, ó. Eu posso ter adição, eu posso ter oposição ou adversidade, eu posso ter alternância, né? Ou isso ou aquilo. Ora isso, ora aquilo, né? Ora estudo português, ora estudo matemática. Conclusão, né? Logo, deste modo, desta forma. Explicação, por isso, por aquilo, por quê, né? Causa, pois, porque. Condição, se, caso, né? Se você estudar, terá uma boa nota. Caso você estude, passará no concurso. É uma condição para passar no concurso. Comparação, como, conformidade, né? Fiz a lição como o professor pediu. Tá? Consequência, concessão é o embora, é o mais comum, né? Embora. O que é a concessão? A pessoa fez algo errado, mas mesmo assim você vai permitir algo na sequência. Então, por exemplo, o seu filho quer ir para o baile funk, mas ele foi mal na escola. Ele não fez as tarefas a semana inteira e quer ir para o baile funk. Aí você ficou com dó e mesmo assim vai permitir. Você fala, embora você tenha ido mal na escola, deixarei você ir para o baile. Tá vendo? Você fez uma concessão, embora ele não merecesse. Né? Você fez uma concessão. Finalidade, né? O para quê? É o para, né? Para tal coisa, dá uma ideia de finalidade. Proporção, tanto, né? O mesmo tanto, dá uma ideia de tempo também. Então, essas são as ideias que você pode ter com as conjunções. E a lógica das questões, gente, é exatamente o mesmo. Ele te dá uma frase, destaca a conjunção, que é que você encontra a alternativa. Aqui tem alguns exemplos, depois vocês podem ver os exemplos ó, de adição, de adversidade. Aí eu coloco algumas conjunções e locuções conjuntivas para vocês aqui. Vocês podem tentar memorizar algumas delas. Tem algumas que são mais importantes, né? E tem algumas frases de exemplo só para vocês guardarem. Aí depois vocês fazem isso com calma. Mas o que eu sugiro mesmo é vocês pegarem exercícios. Cai muito isso em prova. Cai muito. Tá? Isso, cai muita questão assim, igual o Maurício falou aí. Então, olha lá, tentem fazer aí um exemplo de questão para vocês.
B, Natália foi de B. B. Vamos lá, vamos ver o porquê. Ó. A hora que ele fala que no entanto é oposição, não é? Coloca numa outra frase, ó, no entanto. Você fala, estudei muito, no entanto, não passei. Ele dá uma ideia de oposição, não é? Dá uma ideia de oposição. Por que dá uma ideia de oposição? Não, porque dá uma ideia de explicação, né? Porque dá uma ideia de explicação. Então, não dá para eu substituir uma conjunção opositiva por uma conjunção explicativa, não faz sentido. As duas têm que ter o mesmo significado. Então, não pode ser a A. O embora, eu já te falei, o embora é concessão. Concessão, né, de conceder. Mesmo que, vamos ver se o mesmo que também é concessão. Pega na mesma frase que eu falei, ó. Embora você não foi bem na escola, vou te deixar ir no baile funk. Mesmo que você não tenha ido bem na escola, te deixarei ir ao baile funk. Fez sentido? Opa, fez sentido. Então, o mesmo que também é concessivo. Também é concessão. Então, eu tenho concessão e concessão. Então, pode ser que a B esteja correta. Vamos ver as outras. Quando? Quando dá uma ideia de tempo, não é? Então ela é uma conjunção temporal. Quando? Em que momento? E o se? O se também é temporal? Não. O se, ele é condicional. Ele é de condição. Se eu estudar, passarei na prova. Quando eu estudar, passarei na prova. Tá vendo que são ideias diferentes? Quando eu falo quando eu estudar, é no momento em que eu estudar, passarei na prova. Essa é uma ideia de tempo. O se é, se eu estudar, eu passarei na prova. Não quer dizer que eu vou estudar. O se está dando uma ideia de possibilidade, de condição. Para eu passar na prova, eu tenho que estudar. Então, não pode ser a C. Todavia é de oposição. Todavia é de oposição, né? A hora que eu falo assim, estudei bastante, todavia não passei. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Ele é de oposição. E o já que é explicação, né? Já que é explicação. Passei no concurso, já que estudei muito. É uma explicação do porquê que eu passei no concurso. Então, um é explicação e o outro é oposição. Então, não rola. Para que é finalidade, não é? Para algo é finalidade. Qual que é a finalidade? É para alguma coisa. Ainda que é concessão. Coloca lá na frase. Ainda que você não tenha ido bem na escola, permitirei você ir para o baile funk. Ainda que. Ainda que, mesmo que, embora, são concessivos. Então, a alternativa B. Tá vendo como que cai? É um pouquinho mais difícil, mas cai com essa ideia de interpretação e de semântica. E cai muito mesmo, tá? Esse aqui é bem grande, né? Mas dá para pular. Tentem fazer. Um pernilongo aqui, gente, desculpa. Dúvida nessa? Aí talvez a gente teria que voltar no texto, né? Talvez ajudaria. Ele fala qual que é o trecho? Não. Quando se transformam em ícones da mídia. Vamos ver. Os seres humanos não podem viver sem ficções. Mentiras que verdadeiras, verdades e verdades que parecem mentiras. E graças a essa necessidade existem criações maravilhosas
como as belas artes e a literatura, que tomam mais suportável a vida das pessoas. Mas há as ficções benignas, que saíram do papel de um Goya ou a pena de um Cervantes, e aquelas malignas que negam sua natureza subjetiva, ideal e real, e se apresentam como a descrição objetiva e científica da realidade. Mais recentemente, tivemos muitas oportunidades de ver os efeitos perniciosos da ficção malignas disseminadas por alguns gurus. Está no último parágrafo, né? Cadê? Vamos ver. Cadê? Tá bom, anunciou o próximo colorário na época na espanhola e que por acaso contribuiu para acelerar a fuga do capitalismo espanhol e deve ter deixado estupefatos muitos dos seus admiradores que ainda não tinham percebido que também ganhador do Nobel de Economia quando se transformam em ícones da mídia, às vezes dizem bobagem. Então vamos ver esse último pedaço aqui, ó. Do que ele está falando. O mais recente é Paul Krugman, que ele, em uma coluna do New York Times, anunciou o próximo coralito na economia espanhola, o que por acaso contribuiu para acelerar a fuga dos capitais da Espanha e deve ter deixado estupefatos muitos dos seus admiradores que ainda não tinham percebido que também os ganhadores do Nobel de Economia, quando se transformam em ícones das mídias, às vezes dizem bobagem. Então, no momento em que eles se transformam em ícone, a partir daquele momento em que ele se transforma um ícone, ele começa a dizer bobagem. Às vezes dizem bobagem, né? Essa que é a ideia do no momento que. Então, alternativa A, né? Porque depois que até poderia fazer um certo sentido, mas dá essa ideia de depois, né? Primeiro acontece uma coisa e depois dessa coisa é que o problema surge. A ideia do texto ali, pelo que eu entendi, é no momento que, né? No momento em que se transformam em ícones da mídia. Certo? É bem dificinho essa. Vamos ver outra. Tentem fazer aí. Ele falou. Tá. Que causou prejuízo. Deixa eu ver. A expressão que substitui a destacada causando prejuízo. Então tá, então nós temos mais de uma, é verdade. Obrigado, Patrícia. Então, no momento em que não causa prejuízo. Tá. Logo que também não causa prejuízo, né? Logo que se transforma em ícones da mídia. Assim que também não causa prejuízo. Assim que. Eu acho que é o depois que. Não. É o enquanto que, né? O enquanto que. O enquanto que não tem nada a ver, né? Enquanto que se transforma em ícone da mídia. Verdade, agora fez todo sentido. É a alternativa D que causa o prejuízo. Não, verdade. Todo sentido. Porque mesmo depois que não fica legal, perde um pouquinho do sentido, mas não causa o prejuízo como deveria. É isso aí, então é a D. Eu não tinha lido o enunciado inteiro. Certo? Mais uma. Vai lá. C.
O pessoal está indo de C nessa. Vamos lá, vamos tentar entender o porquê. E aqui é uma coisa que acontece bastante, e principalmente em questões de banca, de outras bancas, né? FCC, FGV, a VUNESP já cai menos isso, mas também pode cobrar, que é uma relação entre duas conjunções, que é a relação concessiva e a relação opositiva. Então, vamos lá, vamos entender. A frase, ele fala assim, ó, o moço israelense está morto. Essa é a primeira frase. Aí ele vem, todavia dá uma ideia de oposição, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, tá vendo? Ele dá uma ideia de oposição. Se eu penso que uma pessoa está morta, ela não pode gerar uma vida, né? Aí ele fala, não, todavia, ele ainda pode gerar uma vida. Então, tá vendo como é uma ideia oposta? Eu penso que uma pessoa está morta, ela não vai gerar vida. Não, peraí, todavia, esse cara pode gerar vida. Então, vai no sentido oposto. Então, aqui é uma ideia de oposição. Teoricamente, nós teríamos que buscar uma alternativa aqui que traz uma ideia de oposição. Então, essa era a primeira coisa que eu faria. Aí eu venho aqui na A e falo, se o moço... Opa, peraí, se eu já sei que é condição e não oposição, então não pode ser a A. Se o moço israelense está morto, ele ainda pode gerar uma vida? Quer dizer, é condição para ele gerar uma vida estar morto? Não, não tem nada a ver. Não pode ser a A. A B, o moço israelense está morto. Portanto, é uma ideia de conclusão, né? Conclusão. Portanto, ele ainda pode gerar uma vida. Quer dizer, é uma conclusão lógica essa? O cara está morto. Logo, ele pode gerar uma vida? Não, nada a ver, né? É o contrário. A frase está dizendo o contrário. Ele está dando uma ideia de oposição e não uma ideia de conclusão. Não pode ser a B. Aí a C, ele fala assim, apesar do moço israelense estar morto, apesar, embora, né? Embora ele esteja morto, ele ainda pode gerar uma vida. Está dando uma ideia de concessão. Mas vamos pular. Quando dá uma ideia de tempo. Quando o moço israelense estiver morto, no momento que ele estiver morto, ele ainda pode gerar uma vida. A ideia de tempo é interessante aqui? Não pode ser a D. O moço israelense está morto, pois, quer dizer, é uma explicação, pois ele ainda pode gerar uma vida. Quer dizer, a explicação do porquê que ele ainda pode gerar uma vida é porque ele está morto? Nada a ver, né? Então é a D. Mas a C, quer dizer. Mas por que é a C? Porque existe uma relação entre as orações opositivas e as concessivas. Como assim? Eu posso transformar uma na outra. A hora que eu falei lá para vocês um exemplo de estudou muito, mas não passou. Né? Vamos voltar lá naquele primeiro exemplo. Aqui, ó. Estudei muito, mas não tive um bom resultado. Eu fiz uma oposição. Eu poderia reescrever transformando ela numa concessão. Embora eu tenha estudado muito, não tive um bom resultado. Opa, não tive um bom resultado. Tá vendo? É o mesmo significado. Não muda o significado. Eu mudei a estrutura da oração. Eu fui de uma oração opositiva para uma oração concessiva. Só que as duas, na hora que eu interpreto, elas têm o mesmo significado. Ó, embora eu tenha estudado muito, não tive um bom resultado. Eu estudei muito, mas não tive um bom resultado. Então, tá vendo? Eu tenho duas orações com estruturas sintáticas diferentes. Uma é uma oração concessiva e a outra é uma oração opositiva.
Porém, do ponto de vista de semântica, de interpretação de texto, as duas têm o mesmo significado, têm o mesmo conteúdo. Então, eu posso fazer isso, de transformar uma oração opositiva em uma oração concessiva, ou vice-versa. Ou vice-versa, transformar uma concessiva numa opositiva, que é o que aconteceu aqui. Certo? Eu tinha, num primeiro momento, uma oração opositiva, só que eu não tenho nenhuma alternativa que é opositiva. Então, qual que é a correta? É aquela que for concessiva. Tá certo? Então, mas isso aqui, igual eu falei para vocês, cai em provas um pouquinho mais elaboradas. Tá bom? Então, é uma ideia aí para vocês. Tem mais uma, a última, vai, de hoje. Tentem fazer essa daí. Consequência? Isso aí, dá uma ideia de consequência, né? Você, a mesma conjunção e, geralmente o e, ele é adição, né? Eu e fulano estudamos muito, né? Tipo, ele dá uma ideia de soma. Mas nem sempre o e, ele dá essa ideia de soma. Ele pode dar uma ideia de oposição, vai depender da frase. Vai depender da oração. Ou ele pode dar outra ideia, como aqui no caso, ó, ele não dá uma ideia de oposição, né? Ó, Marisa saiu de casa atrasada e perdeu o ônibus. Não dá uma ideia de oposição. Ela saiu atrasada. O que eu espero de uma pessoa que sai atrasada? Que ela tenha uma consequência. Ela saiu atrasada, ela perdeu o ônibus. É uma consequência e não uma oposição. Poderia ser oposição? Poderia, dependendo da interpretação. Mas nesse nosso caso aqui não é oposição, porque não vai em sentido oposto, né? Se a pessoa saiu atrás. Falaria assim: se a frase fosse assim, ó, Marisa saiu de casa atrasada e conseguiu pegar o ônibus. Aí é oposição, né? Porque aí eu tenho uma ideia oposta. Aí seria. Mas nesse caso, não. Ela saiu atrasada e perdeu o ônibus. Então não é oposição. Seria o quê? Consequência. Tá certo? A B não pode ser, porque não é uma condição, né? Condição é tipo, cara, para algo acontecer, outra coisa precisa também. Né? Vou passar no concurso se eu estudar bastante. Então eu tenho uma condição para passar no concurso, não pode ser condição. Comparação é o como, né? Como? Eu faço isso como os outros alunos. Eu estudo como fulano. Eu estou comparando, então, a maneira como eu estudo com a maneira como fulano. Isso é comparação. União é a mesma coisa que adição, né? É a mesma coisa que adição, são sinônimos. Então, não pode ser. A alternativa C é a alternativa correta dessa alternativa aí, dessa questão. Tá bom? Tudo bem? Tranquilos? Fechou. Então, vamos fazer o seguinte, combinar uns negocinhos aqui. Eu vou mandar esse material para vocês, esses slides, para vocês terem o material de revisão. Vou mandar uma lista com questões de advérbios, preposições e conjunções. E aí, na semana que vem, a gente faz aquela revisãozinha, igual a gente sempre faz, e corrige alguns exercícios de concurso para vocês. Tá bom? Fechou? E aí, a nossa aula será na quinta. Todas as quintas. Tá bom? É isso, gente. Obrigado pela presença de todas, pela presença de todos. Eu gravei, eu vou colocar no YouTube para vocês depois, se quiserem fazer alguma revisão. E até semana que vem. E amanhã vocês têm informática com o André, tá bom?
Eu vou mandar o link do YouTube lá nos grupos para vocês, tá bom? Eu mando o link do YouTube para vocês. É isso, boa noite, muito obrigado pela presença de todas e de todos.